Olá a todos e obrigado por estarem connosco. O meu nome é André Góes e sou a pessoa responsável para o mercado de Portugal aqui na SiteMinder. Gostaria de agradecer também desde já à Paratitec pelo convite para participar neste evento, que embora não sendo um evento presencial, pelo menos é o que se assemelha mais, é a experiência que temos tido mais próxima daquilo que seria então um evento presencial. Aquilo que a SiteMinder traz para este evento é, no fundo, uma leitura daquilo que foram os momentos do ano de 2020 e aquilo que podem ser então as novas tendências, não só tecnológicas, mas também no comportamento de reserva dos hóspedes e como é que isso teve de facto impacto no que foram os meses do ano passado. Então, começando por trazer um pouco daquilo que foram os estágios de recuperação de reservas então para o ano de 2020 e esta leitura foi também feita e podemos apresentar e está disponível no nosso website através do World Hotel Index, onde qualquer pessoa pode aceder de forma gratuita. Aquilo que vimos foi de facto que existiram 5 estágios: o estágio de aceleração nacional, um estágio de estagnação, um estágio de flutuação, de assimilação e de aceleração internacional. Eu vou descrever estes estágios por ordem e começamos então por falar daquele que foi o momento de aceleração nacional. Vivemos alturas de facto e derivado às restrições onde não conseguimos sair neste momento. Estamos bastante limitados e isto um pouco à imagem do que foi, por exemplo, março do ano passado, fevereiro, março, abril do ano passado, é um pouco o que vivemos neste momento. Então estamos ainda um pouco antes daquilo que é o momento de aceleração nacional. Assim que de facto houver uma permissão de movimentos, não é? Um diminuir nas restrições, começam então, e aqui falando por mim próprio, começamos então a ter aquela vontade de poder sair de casa e poder viajar um pouco. E é disso que se trata então neste primeiro estágio. De facto, são primeiro os turistas nacionais que acabam por sair, isso foi um ponto assente, acabámos por ver isso então possivelmente ali de abril, maio em diante, onde de facto houve então o aligerar das restrições, um aumento das reservas de última hora, aquele nível, e eu creio que o sol aqui também conta bastante, leva de facto a que a confiança e as pessoas ganhem alguma confiança assim que haja um aligerar das restrições em começar a sair de casa e a viajar, ainda que dentro do próprio país, e foi isto então que vimos numa primeira fase de aceleração nacional. Um segundo estágio foi então, um estágio de estagnação, onde, de facto, com a diminuição do número de casos de Covid-19 e com o aligerar das restrições, houve, então, aqui um crescer daquilo que foram as reservas, mas também chegámos a um ponto onde não houveram grandes oscilações, onde, de facto, não conseguimos passar para lá daquilo que era um número médio de reservas ali durante os meses de abril e maio. A verdade é que isto também tem muito a ver com a incapacidade dos turistas estrangeiros nos visitarem, não é? Então, houve de facto aqui um momento onde já várias pessoas tinham saído, simplesmente a oferta nacional não chega para suprir, não é? Todo o número de hotéis que existem em Portugal, que esse é um ponto sempre bastante complicado de o conseguir sem turistas internacionais. Então, acabamos por ficar aqui num momento de estagnação. O próximo estágio acabou por ser então o de flutuação, onde de facto começaram a haver ali momentos de, e possivelmente ali com os feriados de junho, mais reservas a acontecer. No entanto, também não havendo muitos estrangeiros, possivelmente com a chegada até de alguns espanhóis, mas de facto não havendo um número grande, começámos a perceber também que haviam muitos cancelamentos de última hora, muitas pessoas que efetuavam as reservas depois também não queriam sair. Então aqui a confiança que os viajantes tinham entre passear acabou por ficar um pouco afetada e foi isso que acabámos por ver. Muitas das reservas que tinham sido feitas acabaram por não se confirmar, então havendo aqui um momento de flutuação ainda grande naquilo que foi a entrada de novos hóspedes e a chegada de novas reservas. O momento seguinte de assimilação, de facto, quando então os níveis de confiança voltaram a estar mais nivelados, não é? Onde de facto houve um comportamento menos errático, onde as reservas começaram de facto a confirmar novamente e não haver tantos
cancelamentos de última hora, e aqui novamente, havendo um aligeirar das restrições, trouxe também o início de alguns turistas internacionais, e aqui mais de Espanha, devido à proximidade, não é? A questão das fronteiras, a possibilidade de viajar de carro, acabou por trazer alguns turistas internacionais já a Portugal. Esta última fase de aceleração internacional, eu creio que entramos muito ao de leve nesta fase. Acabámos por não chegar onde queríamos. De facto, houve um momento de julho a agosto, possivelmente ainda setembro, onde de facto houveram turistas internacionais e o número de reservas de turistas internacionais aumentou, mas isto não chegámos de facto a ter aquela aceleração, aquele crescimento que poderia ser, ou que seria nos livros, não é? Em anos anteriores, estes meses. Para nós, a verdade é que não chegámos a atingir este pico, ou pelo menos a plenitude desta aceleração internacional, e voltámos depois de setembro para outubro e daí em diante até dezembro, a um momento de uma quebra, de facto, no número de turistas e no número de reservas. Então, esta foi eu diria que esta questão da aceleração internacional, chegámos muito ao de leve, mas não acabámos por poder tirar o melhor partido, então, daquilo que seria um número de turistas internacionais que tivemos noutros anos. Ainda assim tivemos, de facto, momentos com ainda bastantes turistas de fora a visitar o nosso país, sendo que para muitos hotéis acabou por não ser tão proveitoso assim como tinha sido, de facto, noutros anos. Aquilo que a SiteMinder aproveita para trazer também são algumas boas práticas e referir alguns pontos que acabam por ser importantes, especialmente nesta altura em que, de facto, passamos por momentos onde não existem viajantes, não é? Onde estamos completamente ou praticamente parados. Então existem aqui alguns pontos que são, de facto, muito importantes de focar, e creio que isso foi, de facto, o que fez a diferença para alguns hotéis que, num momento de recuperação, conseguiram estar razoavelmente bem, e para outros que continuaram a sofrer, se calhar, até aquilo que seria o pico do verão, porque, de facto, durante aquele momento de paragem não conseguiram preparar uma estratégia ou alinhar uma estratégia da melhor forma. Então existem aqui alguns pontos como usar ao máximo a comunicação para garantir a fidelização, não é? Conseguir que os hóspedes que já ficaram connosco voltem a estar connosco. Então a questão de podermos contactar, aproveitar este momento de quebra para poder estar próximo dos nossos clientes habituais é de facto importante. É importante também rever e garantir a nossa presença naquilo que são as redes sociais, nos principais canais de comunicação que nos geram maior receita. Então, de facto, numa altura como estas, é importante não adormecer a nossa marca, mas manter a nossa marca como uma marca relevante. E algo que foi importante durante vários momentos no início da pandemia, mas que continua a ser também importante, que é explorar outras áreas de receita, outras fontes de receita, usando muitas vezes os resources, os recursos que temos dentro do nosso hotel. Temos também outros pontos, como a questão de continuar a apostar, por exemplo, no Facebook ou nas redes sociais como uma fonte de reserva, não é? Percebemos também que muitas das pessoas começaram a estar mais disponíveis para falar, não só em Facebook, mas através de mensagens. A questão dos chatbots também acabou por ganhar muita força. Então, esta comunicação direta, que deixou de se calhar ser uma comunicação por telefone ou muitas vezes por e-mail, passou também a ganhar alguma força. Também de aproveitar este tempo para responder a todas aquelas avaliações que foram feitas, não é? Essa questão da marca, de manter a marca relevante, prende-se também com esta parte. Conseguir, de facto, dar resposta a todas as reviews e sabemos também de antemão que uma pessoa, antes de efetuar uma reserva, muito, ou em grande maioria das vezes, visita este tipo de plataformas para perceber como é que foi a experiência de outros hóspedes. Então acaba por fazer sentido gastar, e aqui nem é gastar, é de facto ganhar, utilizar algum do nosso tempo livre nesta altura para de facto responder a todas essas reviews que acabaram por ser feitas na nossa propriedade.
Importante também retomar o contacto com todos aqueles hóspedes que acabaram por cancelar devido ao Covid, pessoas que planearam estar presentes no nosso hotel, mas que por um motivo ou por outro acabaram por não estar. Então vale a pena voltar a estar em contacto com estas pessoas, perceber se existe a possibilidade, se ainda planeiam voltar a visitar o nosso país e visitar os nossos hotéis. A questão aqui das aplicações de mensagens, eu creio que era algo que já se via muito no mercado, por exemplo, como o mercado brasileiro, onde o WhatsApp tinha uma força muito forte quando as pessoas queriam saber mais sobre o hotel, fazer reservas, era uma via de comunicação em aberto muito forte naquele país. Em Portugal eu começo já a ver esse meio de comunicação a ganhar alguma força, e quem diz esta questão do WhatsApp pode falar também de chatbots, ou seja, mais vias de comunicação acabam por gerar mais confiança às pessoas na altura de então de fazer uma reserva. Falarmos também daquilo que é a optimização do website. Em 2021 ter um website não pode ser algo que um hotel ainda não tem optimizado ou que ainda está com um website datado. Mais do que nunca, numa altura em que as pessoas procuram mais informação nos websites, onde se no fundo o website aos dias de hoje acaba por ser a recepção do hotel, não é? O lobby de um hotel, onde o motor de reservas é possivelmente o recepcionista, onde dá a possibilidade de fazer a reserva, mas todo aquele lobby, não é? Toda a nossa página web é importante que tenha espelhado aquilo que vai ser a experiência do hóspede se reservar de facto connosco. E creio que durante esta altura de pandemia, e muitos hotéis acabaram por ter essa informação presente, quais foram de facto as medidas que foram tomadas para que eu me sinta confiante o suficiente para poder efetuar uma reserva neste hotel. Sendo que a reserva pode continuar a ser feita através dos canais de venda, através de agências, a maior parte das pessoas acaba por visitar o site do hotel para ganhar confiança, de facto, se as medidas certas foram tomadas e se eu me sinto confortável ou não em levar a minha família para uma determinada propriedade. Existe hoje até a possibilidade de criar tours virtuais. Nós temos clientes que têm no seu website a possibilidade de fazer uma visita 3D pelo hotel e visitar alguns dos quartos, algumas das tipologias. Então, isto acaba por fazer sentido, é algo que já não está tão distante como poderia estar há alguns anos. Questão novamente das redes sociais, como falei há pouco, que é possível hoje ligar as plataformas de reserva online aos websites. Muita gente acaba por também procurar a questão das redes sociais. Então é um ponto importante, e pontos como ter uma newsletter onde vamos dando então a conhecer aos hóspedes ou aos possíveis hóspedes tudo aquilo que está a ser feito e que foi feito no caso de uma reabertura, promoções que possam vir a acontecer. É de facto importante haver então essa via de comunicação, e aqui questões como o Google Maps, a localização, todos os pontos de interesse acabam por ser também importantes. Ainda sobre este ponto, importante rever também toda aquela questão, e aqui um pouco numa componente mais técnica, aproveitar recursos como o Google Hotel Ads, dentro daquilo que é o website, rever todo o nosso SEO, perceber o quão relevante está a informação que temos no nosso website aos dias de hoje, continua a ser relevante. Este é o momento, de facto, onde existe tempo para o fazer, então é necessário estar up to date a todo o nível de tecnologia que de facto um hotel tem ao seu dispor. Existem a possibilidade hoje em dia de adicionar novamente comparadores de preço, porque não o widget da TripAdvisor, a questão dos chatbots é possível também ter no nosso website, ou seja, no fundo criar um ecossistema de sistemas de tecnologia, de informação que ajudem o hóspede a reservar connosco, ganhar essa confiança e acabar de facto por ficar connosco. Uma questão também bastante importante acaba por ser a optimização para versões móveis dos websites. Hoje sabemos que grande parte das reservas acabam por ser feitas através de smartphones ou tablets, já não é tudo feito através de computadores. A internet deixou de ser um exclusivo de computadores para estar presente nas nossas vidas em aparelhos como tablets e smartphones. Então é importante também essa questão e que os websites estejam preparados para esse ponto. A nível de revisão de processos, de novo, temos tempo nesta altura. Eu creio que aqui é importante também o staff,
retreinar o staff, termos o nosso staff up-to-date com todos os sistemas que de facto o hotel trabalha, rever todos os processos, desde a recepção ao hóspede, melhores práticas. É importante apostar na componente humana, não só na tecnologia, e acima de tudo perceber também aqui um ponto extra, quais de facto aqui os canais de reservas ou aqueles que nos podem trazer mais hóspedes, ter o nosso staff treinado, ter toda uma componente também da reserva direta o mais simples possível, ou seja, para capitalizar o maior número de visitantes do nosso website. Então é importante rever de facto, e aqui eu diria quase como num todo, toda a existência e toda a forma de facto de trabalhar do hotel. Em relação à parte da disponibilidade online, da nossa presença online, existem aqui alguns pontos e a SiteMinder todos os anos acaba por lançar um estudo daqueles que são os principais canais geradores de receitas para os nossos clientes. Então acabámos por lançar este estudo durante este mês e convidamos toda a gente de facto a visitar o nosso website e a verem quais os canais para os nossos clientes acabaram por trazer mais reservas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção neste top 12 para, em primeiro lugar, e já que estamos aqui com a Paratitech, de facto os motores de reservas ganharam um lugar de destaque, creio que mais forte do que nunca. Desde que a SiteMinder começou a lançar este estudo, eu creio que já são 4 anos seguidos a lançar este estudo, nunca os motores de reserva tinham estado numa posição de destaque como estão hoje. Aqui, de facto, prende-se com a curiosidade, em primeiro lugar, das pessoas em saber que medidas foram tomadas num determinado hotel e depois porque existe a possibilidade de no nosso website criar uma oferta diferenciada, seja a nível de preço, seja com extras, seja com promo codes, onde de facto criamos então uma oferta a nível de pricing também um pouco mais atrativa. Então, a nível, e também pela questão tecnológica dos motores de reserva estarem cada vez melhores, não é? Chegamos a um ponto onde de facto a tecnologia continua a evoluir e ferramentas como os motores de reserva acabam por estar cada vez melhores. Então, aqui este principal destaque eu creio que é bastante importante para um hotel que não tenha tido o seu website como uma segunda fonte de reservas. Isso não aparece, eu diria que no top 5, então há algo a rever aqui sem dúvida. Canais como a Hotelbeds e como a Expedia, que sempre estiveram no top 4, continuam a estar presentes. Não havendo aqui grandes diferenças, eu creio que a principal diferença começa depois a aparecer em canais como a OTS Globe, a Abreu Online, a Easy Travel, que são canais já conhecidos, eu diria em grande parte no mercado nacional, e que de facto acabaram por ter uma grande representação não só de abril até aos dias de hoje, mas durante todo o ano, havendo depois ali uma oscilação entre as posições, mas acabaram por estar presentes e de facto gerar bastante receita para os hotéis que trabalham com a SiteMinder. Existem depois, eu creio que aqui a Traveltino acabou por ser também uma novidade e um destaque que acabou por ficar bastante bem classificada. E depois naquele momento de abril até ao final do ano acabou ainda por subir uma posição. Então é de facto importante, e aqui é algo que a SiteMinder gosta de partilhar com os hoteleiros num todo, não só com os nossos clientes, mas que para de facto os hoteleiros em Portugal tenham visibilidade daqueles que foram os canais que acabaram por gerar mais receita. Passando para aquilo que é um pouco a oferta da SiteMinder e passando um pouco aquilo que foram então as tendências, aquilo que de facto nós temos como oferta: gestor de canais, sistema de reservas online, desenho de websites, no fundo uma plataforma para a criação de websites, um módulo de inteligência empresarial, não artificial, hoteleira, que nós chamamos de Insights, e o GDS através também da SiteMinder. Aqui uma breve apresentação, e eu julgo já não ser em 2021 uma novidade o que é um Channel Manager. Espero que não seja. Se for, por favor, entre em contacto connosco no final da apresentação e durante este evento. Teremos todo o gosto em entrar no detalhe e explorar um pouco mais toda esta parte. Mas, no fundo, a ideia do gestor de canais é, de facto, poder ter o hotel presente no maior número de canais online, no fundo, um aumento da exposição online do hotel de uma forma global.
e poder, acima de tudo, ter todos os quartos à venda em todos os canais, de facto, de modo a chegar ao hóspede certo, no momento certo, com também o preço certo. Aqui um gráfico que representa um pouco então essa ideia, todo o inventário partilhado de modo a chegar ao hóspede, sabendo que existem diferentes personas que reservam em diferentes tipos de canais online. Toda essa gestão de preços e inventário é feita através então do Channel Manager, que por sua vez pode estar ligado então ao PMS, ao sistema de gestão do hotel, onde depois o front office e o hotel têm acesso a toda esta informação e gerem toda esta informação até à chegada dos hóspedes. Aqui, creio que é interessante visitar o nosso website a nível de quais os canais, são de facto mais de 200 os canais com que a SiteMinder pode ligar então um hotel. Novamente, toda esta automatização naquilo que são tarifas, e quando digo tarifas, alterando uma vez um preço, ela altera para todos os canais online. Se é feita uma reserva, o inventário é atualizado automaticamente então em todos os canais, ou até mesmo diretamente para o PMS. E a ideia principal é de facto maximizar a ocupação e evitar overbookings. Numa componente mais técnica, como é que isso é feito? Toda a nossa tecnologia está baseada num sistema cloud, ou seja, não é necessário instalar nenhum software, tudo é acessado através do browser. Temos neste momento mais de 700 integrações, e aqui falamos de não só agências de viagem online, como sistemas de gestão de propriedade, como parceiros tecnológicos que poderão encontrar na nossa App Store, seja de review, guest review management, seja de chatbots. Temos de facto um número bastante grande de parceiros que permitem então ao hoteleiro criar um ecossistema com todos os seus sistemas de informação. Aqui, do lado direito, podemos ver um pouco do que é então o inventário da SiteMinder, no fundo um painel único, onde é possível ver toda a disponibilidade e toda a gestão de preços, e depois uma série também de relatórios onde é possível gerir e perceber de facto como é que estão a correr todas as receitas dentro de cada um dos canais. Com a SiteMinder, então, pode economizar tempo. No fundo, o que nós queremos é libertar essa ideia principal, libertar o hoteleiro para poder passar mais tempo com os hóspedes e dedicar-se àquilo que realmente interessa, que são os hóspedes e na sua estadia. No fundo, maximizar também as receitas. Aqui, tentar também utilizar aquilo que é o número de canais que a SiteMinder permite um hotel ligar-se para poder criar aquele efeito billboard e gerar mais reservas para os motores de reserva diretos, seja da Paratitec, por exemplo. A questão de maximizar então a receita por quarto, saber que os últimos quartos que temos disponíveis podemos vender a um preço mais alto. Toda esta informação é bastante simples de ler dentro do nosso Channel Manager, e o que nós queremos essencialmente é que de facto o hoteleiro se dedique à experiência do hóspede, a proporcionar a melhor experiência, e é com base nisso que de facto as nossas plataformas acabam por funcionar, e é essa a ideia que a SiteMinder gosta também de transmitir para os nossos utilizadores. Com este último slide, me despeço. Novamente, muito obrigado por terem estado connosco. Aproveito para relembrar que o estudo do top 12 de canais está então dentro do nosso website. Podem visitar o nosso website e procurar por essa informação, bem como a informação que vos apresentei em primeiro lugar sobre tendência de reservas. Podem também encontrar essa informação no nosso World Hotel Index. Não tem nenhum custo, não é necessário serem clientes, simplesmente têm de fazer um registro e têm acesso a essa informação. Novamente, muito obrigado à Paratitec, e continuamos aqui. Espero ouvir um pouco mais de todos vós durante o resto do evento. Muito obrigado.